É um tema que está muito em alta aí na internet, principalmente por conta de um reality show que está acontecendo, né? Muita gente tem comentado, um relacionamento narcisista, fulano é narcisista, mas afinal de contas, o que é ser narcisista? Será que a gente consegue identificar em nós mesmos? A gente assume isso, né? Eu quero perguntar para ela, Lu de Paula, nossa psicóloga oficial aqui, nossa consultora. Vem novidades por aí, né, Lu? Muitas novidades. Em vai breve. chegar em breve para vocês. Novidades para vocês. Mas me conta, Lu, quando a gente combinou de falar desse tema, achei super legal. Primeiro porque tá em alta, sim, né? Muita gente conversando sobre esse tema. Mas afinal de contas, o que é ser uma pessoa narcisista? Vamos entender para depois a gente colocar dentro de um relacionamento. O que é ser narcisista? Antes de eu falar o que é uma pessoa narcisista, todos nós temos um traço narcisista. Porque é isso que vai fazer com que a gente desenvolva o nosso amor próprio, né? Que a gente consiga enxergar o nosso valor, que a gente consiga se tratar com carinho, com autocuidado, né? E aí, isso se torna um problema quando vem de uma maneira muito exagerada. Passa ali do ponto. Isso, que aí é o que caracteriza, então, um transtorno de personalidade narcisista. Então, são pessoas que precisam de uma adoração, de uma devoção o tempo todo, uma bajulação. Eu sou o centro das atenções. Eu sou o centro das atenções, né? Então, existem dois tipos. O grandioso, que é esse que eu preciso aparecer. Opa, cheguei, todo mundo me olha. E tem aquele que é o vulnerável ou o encoberto, que é uma pessoa que se apresenta de uma maneira mais tímida, que ele fica ali mais no cantinho dele, só que ele vai tramando aí as manipulações. Uma vítima. Isso, vai se vitimizando, mas dentro das relações ele mostra aqui. Ele mostra a carinha aí, a verdadeira face. Exatamente. Mas acho interessante você falar isso, que todos nós temos um pouquinho, né? E o quanto é importante, de repente, de maneira saudável, né? Sim. A gente ter um pouquinho disso também, mas é quando passa do ponto, né? Mas a pessoa que é narcisista, assim, que esse ruim que passa do ponto, ela consegue assumir isso ou identificar? Ou a gente que percebe, nossa, aquela pessoa ali... Geralmente, quem está em volta é porque vai sofrer muito estando no convívio com um narcisista. Quem está em volta geralmente é quem consegue observar aí as características, porque a pessoa ela é perfeita. Ela é perfeita, ela não erra, ela é maravilhosa. Então imagina que eu vou ter um transtorno de personalidade. Imagina, quem tem problema é você, eu não. Verdade. Ela não vai admitir isso nunca. E acontece, eu conheço várias pessoas assim, sabia? Que às vezes o pessoal no dia a dia ali, ou quer ser o centro das atenções, né? Ou então eu sou melhor que tudo. A pessoa narcisista, ela fica, de repente, desmerecendo, menosprezando a outra? Sim, porque ele vem de um núcleo de inveja. Então, a base além da baixa autoestima, que muitas vezes as pessoas podem pensar que a pessoa narcisista é uma pessoa que tem uma autoestima muito alta, mas é o contrário. Isso que eu ia perguntar. Ela é uma pessoa extremamente insegura e tem uma autoestima baixíssima. E o núcleo ela precisa dela... disso para se sentir bem. E isso, ela precisa... Ela não pode mostrar a fraqueza dela para as outras pessoas, né? Então, ela vai querer se engrandecer para que as outras pessoas não percebam quanto que ela se sente vulnerável e diminuída, né? Então, o núcleo disso é a inveja. Então, sim, ela vai menosprezar, ela vai diminuir a outra pessoa para ela se sentir bem. Ela sente prazer fazendo isso. Nossa, muito importante, porque às vezes a gente até se compara com o outro, né? Então, às vezes não é tudo isso que a gente vê, não. A pessoa se esconde aí, né? Na verdade, esconde tudo que tem. Principalmente nas redes sociais, né? A pessoa coloca uma vida perfeita, ela coloca um corpo perfeito, uma relação perfeita. Tudo é perfeito, né? Pra ter engajamento, pra ter curtida, pra ter comentário, porque aquilo também vai alimentar o ego dela. Aí a gente se sente triste, né? Nossa, a vida de fulana é perfeita. Aqui, minha filha, não acredita em tudo que você vê na rede social, não. Até porque a vida deles é baseada na mentira, né? Olha, muita mentira. É verdade. Olha só, transtorno de personalidade narcisista. Então, realmente é um transtorno e tem tudo a ver com a personalidade. Aí a pergunta que não quer calar, né?
A pessoa nasce assim, ou vem de uma criação, ou ao longo do tempo ela vai crescendo e se torna assim? Como funciona? Tudo junto. Tudo junto. Cada caso é um caso. A incidência é maior em homens, mas existem mulheres também. A incidência é maior em homens, mas existem mulheres também. As mulheres, geralmente, a gente começa a perceber na maternidade, né? Não tem uma causa única, então são fatores biológicos, mas também aquelas pessoas que foram educadas, criadas aí em ambientes com muito conflito, com ausência de afeto, porque uma das características principais, né, desse transtorno é a falta de empatia. E o que é empatia? É uma capacidade, é uma habilidade que a gente desenvolve, que a gente aprende ao longo da vida. Entendi. E se a gente não tem isso dentro da nossa educação, da nossa criação aí, é uma habilidade que a gente não vai desenvolver. Então, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem ver a dor do outro, muito pelo contrário, né? Você está se vitimizando, você está fazendo isso para chamar atenção. Tem algo de errado com você, não Tem algo de errado com você e não comigo. Nossa, eu não falei isso para te magoar ou te chatear. Nossa, como você é fraco. Olha só, verdade. E pais narcisistas podem ter filhos narcisistas ou não? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu posso ser diferente do meu pai, da minha mãe? Pode ter também. E filhos que têm pais narcisistas sofrem bastante. Nossa. Aí já cresce, já desenvolve um transtorno, né? Sim. Próxima tela aqui pra gente discutir e conversar com o pessoal de casa. Olha só, algumas características, né? Endeusamento próprio, falta de empatia, como você colocou, necessidade de admiração. É aquilo, então, a pessoa precisa o tempo todo estar se autoafirmando e que as pessoas à sua volta sejam validadas pelas outras pessoas. E se a outra pessoa não concorda, o erro ou o problema está no outro. Olha só. Porque eu sou perfeito. Então, ele não tem esse senso crítico e nem aceita, né? Então, muitas vezes vem com uma fala mansa e tal, mas através daquelas palavras ele está diminuindo, está destruindo a outra pessoa e ele está se elevando cada vez mais. Olha só, eu vou até fazer uma consulta aqui ao vivo, deixa eu pegar meu celular. Sabe, Lu, toda vez que eu pego o meu celular, que eu tô num barzinho em algum lugar, deixa eu até limpar aqui para mostrar pro pessoal de casa que tem um monte de notificação. A minha foto de plano de fundo sou eu mesma. Aí minhas amigas ficam assim, nossa, que narcisista, nossa, que narcisista. Ai, aqui, ó, limpei. Deixa eu mostrar pro pessoal, olha, essa é a minha foto de capa. Mas é porque eu gosto, sabe? E também eu penso assim, se eu perder meu celular, a pessoa vai ver, nossa, às vezes me conhece, né? É da Samara. Oi, Mica. Toda pessoa tem figurinha dela mesmo. Eu tenho um monte de figurinha, mas não foi eu que fiz, foram os meus fã-clubes. Mas isso aqui chega a ser narcisismo ou é algo bom, assim? Tipo, é um ponto que tem a ver com a minha autoestima, de repente? É importante, autoestima, amor próprio, autocuidado. Eu achei bonito, eu sei que eu tô bonita na foto. E coloquei, você acha que eu vou colocar foto do meu marido aqui, meu amor? Vou colocar foto minha. Claro, vou me valorizar, né? Vou me valorizar, né? Então, esse ponto aqui é saudável. É um traço saudável, vamos dizer assim, então, do tá narcisismo. Bom. Tá vendo, amigos, que ficam aí, a gente sai pra ir nos restaurantes. Nossa, mas a foto dela mesma, que narcisista. Agora, se você pede pros seus amigos, pras outras pessoas colocarem minha foto aí, não, queridos, coloquem aí, me admirem, porque eu sou linda, maravilhosa, e é isso mesmo. Lohane, coloca minha foto aí de plano de fundo do seu celular, tá bom? É isso aí. Mas olha, já a gente vai entrar no próximo bloco na questão do relacionamento. A gente falou da pessoa, a gente conseguiu se identificar e se você tá se identificando também, né? Vai participando aqui comigo, contando alguma experiência. Samara, no meu trabalho, tem alguém? Eles procuram muito cargos de chefia, na política a gente vê muito, porque tem o narcisismo e a psicopatia, eles andam ali de mãozinha dada, né? Então, essa falta de empatia, às vezes até de ser cruel com as outras pessoas, né? Então, também, tanto o narcisismo quanto a psicopatia, elas andam aí de mãozinha dada. Olha só, tá vendo? Tema muito importante. No próximo bloco, a gente continua aqui o nosso bate-papo, tá? Rapidinho, primeiro intervalinho do dia, eu vou e volto em 2, 3 minutinhos. Ao vivo aqui, nesta tarde de terça-feira, falando sobre narcisismo, né? E o quanto esse tema tá em alta, principalmente por conta de uma relação que um pessoal tá vivendo num reality show, né? E estão dizendo muito isso, que a participante é narcisista
narcisista e tal. E quando a gente fala de uma relação a dois, Lu, como que a gente pode enxergar o narcisismo nessa relação? Principalmente quando a gente fala de uma submissão, né? Então, o narcisista, ele sempre vai fazer da parceira ou do parceiro aí que ele seja submisso. Olha. Então, é uma relação de abuso, é uma relação tóxica do início ao fim. Só que a pessoa, ela demora, às vezes, para identificar, porque no começo existe o love bombing. Então, para ele identificar quais são todas as suas dificuldades, o que você precisa, o que você quer, ele vai se adequar a você. Então, ela gosta de receber flores, ela gosta de chocolate, então eu vou fazer o que ela gosta, então vou mimar até o último para que ela realmente fique entregue a mim, e aí começa os abusos. Olha só, eu achei essa imagem aqui bem interessante, que tá tipo uma máscara saindo. Eu queria saber, assim, a pessoa que ela é narcisista, né? Ela pode ser, vamos dizer assim, duas caras. Na minha casa eu sou uma coisa, mas no trabalho ou com os meus amigos eu sou outra. Ela consegue mudar, assim, de personalidade? Principalmente o narcisista encoberto ou vulnerável. Então a pessoa narcisista, ela é tudo. Ela é ator, ela é atriz, ator. Muito, porque eles manipulam. Então ela pode ser aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa legal, que agrega, que conversa com todo mundo. E dentro de casa é aquela pessoa que é agressiva, aquela pessoa que às vezes passa e fala assim: nossa, como você é ridícula. Nossa. Como você é isso ou é aquilo, e acaba com a autoestima da outra pessoa. E aí você nunca vai ser igual a mim. Isso, e aí você vai conversar com as outras pessoas. Não, fulano, não faz isso, como não? Fica até difícil de você argumentar e mostrar que aquela pessoa tem aquele tipo de comportamento. Então, esse é um tipo de narcisista mais perigoso, porque ele fica ali agindo por debaixo dos panos. Olha só, bem interessante. Tô adorando esse tema, viu? Até pra gente identificar no nosso dia a dia, né? E não deixar também, eu sei que é difícil, mas não deixar, às vezes, essas pessoas nos manipularem também, né? Que pode acontecer. E eles usam de várias formas de manipulação. Inclusive, o love bombing é uma forma de manipulação. Quando ele percebe que a vítima, ela tá se afastando, que ele tá perdendo aí o controle sobre a vítima, aí ele vem com um pedido de desculpas, com um pedido de perdão, e aí a pessoa... Quem me conhece sabe. Exatamente. Né? Nas redes sociais. Me arrependi, né, e tal. E aí suga a pessoa de volta pra relação, e dali um pouco ele mostra novamente quem ele é. Tem muito disso hoje na rede social, né? A pessoa vai lá, faz alguma coisa que não é legal, aí depois grava um vídeo, quem me conhece sabe. E dali um pouco tá lá fazendo a mesma coisa de novo, né? Verdade, complicado. Olha só, próxima imagem aqui pra gente comentar, o ciclo do abuso narcisista, né? Idealização, descarte, desvalorização. Então, enquanto você tá ali servindo para aquela pessoa, ótimo, você é meu amigo. Quando você para ali de bajular, de não servir mais, pronto, descarte, ele já tá de olho em próxima vítima. E isso, nos relacionamentos afetivos, acontece muito também. Enquanto ele tá aqui se relacionando com você, no momento em que você não oferece mais aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, ele já tá aqui conversando com outra pessoa, já tá iludindo outra pessoa, porque ele já tá preparando para a fase do descarte. Perfeito. E olha, tô adorando falar desse tema aqui hoje, né? A gente pode também levar isso muito pro nosso dia a dia e começar a ser um pouquinho mais esperto, né, Lu? Prestar mais atenção nos sinais, porque o narcisista dá sinais, como você disse. Bastante. E já eu começo a ler os depoimentos chegando, muita coisa chegando, porque agora chegou a hora da gente ficar bem informado, saber o que tá acontecendo no nosso interior paulista. Alisson Fortaleza, conhece alguém narcisista? Olha, eu acho que eu nunca conheci alguém diagnosticado com narcisismo. Mas a gente sempre conhece aquela pessoa. Sempre tem alguém ali, né, do convívio. Sempre que a gente fala do assunto, vem alguém na cabeça. Sempre vem. Boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra mim os destaques. Boa tarde, doutora. E a gente tem muitos destaques policiais. Olha. Começando aqui por Presidente Prudente, porque equipes da Polícia Militar do 8º Batalhão de Ações Especiais encontraram drogas enterradas em uma mata próxima aos bairros Jardim Cobral e o conjunto habitacional Augusto de Paula. Segundo a PM, com a ajuda dos cães
cães farejadores, a equipe encontrou um pote enterrado com cocaína. Após a retirada, a equipe continuou as buscas e localizou um segundo pote. Nesse continha pedras de crack e 2 balanças de precisão. Também foi desenterrada uma sacola com porções de maconha já embaladas. As drogas foram encaminhadas ao plantão policial, onde ficaram apreendidas. Agora, indo para Araçatuba, um homem foi esfaqueado no pescoço durante uma tentativa de roubo na tarde de ontem. O crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, aconteceu quando a vítima estava com o carro na rua Baguaçu com mais 2 pessoas. O bandido se aproximou, rendeu o motorista e quando ele tentou sair do carro foi esfaqueado. O homem ferido ficou preso ao cinto de segurança e foi arrastado ainda por alguns metros depois que o bandido assumiu o volante. A vítima foi levada à Santa Casa de Araçatuba, que não informou o estado de saúde. A polícia ainda procura pelo suspeito. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, é só conferir o nosso portal Bandimute. Samara. Obrigada, Alisson. É muito importante a gente ficar sabendo também o que está acontecendo e ficar de olho, viu? Obrigada, até amanhã. Voltando para o nosso bate-papo, olha, estão me bajulando aqui no WhatsApp. Já vão falar que eu sou narcisista. Não estou inventando, tá? Eu trabalho com provas. Minhas queridas telespectadoras estão mandando aqui, olha. Boa tarde, adoro o seu programa, você é 10, adoro você. É a Rosa de Irapuru. É saudável esse tipo de carinho, né, Lu? Sim. Faz parte, olha só. Deixa eu ver aqui também quem tá por aqui. A Elaine de Bauru tá pedindo beijo pro esposo dela, pro Lourenço e pro netinho dela, Nicolas. Beijo, Elaine, beijo, Lourenço e beijo, Nicolas também. Eu achei um depoimento bem interessante aqui. A nossa telespectadora não deixou o nome, mas ela tá falando que no trabalho dela, ela tem uma colega de trabalho que puxa muito o saco do chefe, que puxa o saco demais. Ela quer saber se esse tipo de ação é ser narcisista ou se não tem nada a ver. Ficar puxando, talvez o chefe é narcisista, então... E precisa... Dificilmente, né, só com essa informação a gente consiga falar se a pessoa é ou não narcisista. Pode ser que como uma tática de manipulação, né, ou para conseguir isso, para estar em evidência, para conseguir algum cargo, para ter algum benefício, ela vai bajular. Vai bajular o chefe aí, porque ela vai... É uma pessoa camaleônica. Então, aqui eu vou agir de uma determinada maneira, ali eu vou agir de uma outra maneira, onde da maneira que me convir eu vou agir. Então, se é conveniente para mim bajular o chefe para eu ter algum benefício, alguma regalia, eu vou fazer. Sim, e faz parte, né? Sim. É aquele negócio de assim... Não importa, o meu objetivo é tal, não importa o que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar fazer e eu vou fazer, não vou medir esforços, escrúpulo, nada. Não vou pensar em ética, em nada disso. Se eu tiver que pisar e tirar pessoas da minha vida, eu vou fazer e tranquilo. Olha só. E olha, a Loriane, ela tá dizendo assim que ela passou por um relacionamento onde o companheiro era narcisista, só que ele não assumia e ela teve que terminar o relacionamento, que ela não aguentava mais. Ela ainda colocou assim, chato pra dedéu, vamos colocar assim. Então, nesse caso, você tem que terminar um relacionamento, né? E outra pessoa, às vezes, ainda achar que você é errada. Mas porque você não tem motivo para terminar, né? Não, além de chato, ainda é perigoso, porque eles podem ser agressivos, né? Podem ser pessoas agressivas, são pessoas que não vão valorizar o que você faz dentro da relação, vão te diminuir. Geralmente, a pessoa que sai de um relacionamento narcisista, ela sai extremamente machucada, com uma autoestima muito baixa, ela começa a ter dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Entendi. Então, se você identificou que o seu companheiro, a sua companheira, ela tem essas características, corre. Foge, que é cilada, Bia. Olha só. Dalberto de Bauru, você está supimpa. Ai, que bonitinho. Beijo, obrigada. E pra gente encerrar esse bate-papo, não tem como a gente, né, não falar do tratamento. Então, uma vez que diagnosticado, uma vez que a pessoa aceitou que ela é narcisista, tá, ela quer melhorar isso, tem como melhorar? Psicoterapia. Como por ser um transtorno de personalidade, ele não tem cura, mas dentro da psicoterapia e adotar
dinâmicas e métodos aí de melhorar esses comportamentos e diminuir aí algumas questões que se relacionam com o prazer que ele sente em diminuir as outras pessoas, em humilhar as outras pessoas. Muito difícil um narcisista permanecer na terapia. É isso que eu falo, na primeira sessão vai falar assim, o que você tá falando? Você não sabe de nada, tchau. Sei, exatamente. Eu fui naquele psicólogo, naquela psicóloga, não sabia nada do que estava falando, eu sei mais do que ele. Então, dificilmente. Desafio. Mas é um desafio muito grande. Mas se eles forem e se eles permanecerem, a gente vai trabalhar aí nessa mudança de comportamento. Tentar ser um pouquinho melhor, né, Lu? Sim, é importante. É importante. Obrigada, até o próximo bate-papo. Eu que agradeço. A Lu fica por aqui, a gente que agradece. A Lu fica por aqui.